Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, hoje, dia 1º de agosto, celebramos a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja. Santo Afonso, que nasceu em Nápoles, na Itália, em 1696 e morreu dia 10 de agosto de 1787. E Afonso, que viveu, ou seja, numa família, se criou numa família nobre. Seus pais tinham uma preocupação muito grande com a sua educação, deu a melhor educação que ele poderia receber, tanto que aos 17 anos de idade, né, Santo Afonso já era formado em advocacia, né? Ou seja, já era então advogado, formado em direito, e ou seja, tinha uma inteligência extraordinária. Logo depois se fez doutor, né, em direito e, ou seja, de forma brilhante, levava então essa profissão através dos casos que ele então defendia, né? Mas em determinado momento da sua vida, ou seja, até mesmo diz a história, ou seja, um julgamento onde ele errou, né? Decidiu-se então, ou seja, ingressar na vida eclesiástica, né? Deixou a toga pela vida, a vida em Deus, a vida eclesiástica. Então, começou a estudar teologia, tornou-se padre e alguns anos depois de 30 anos como sacerdote, tornou-se bispo de Santa Águeda dos Godos, nos anos entre 1762 e 1775. Também conhecido como o fundador dos redentoristas, né, da Congregação dos Padres Redentoristas. Ele empenhou-se com grande zelo nas missões para o povo, né? E assim conhecemos também a Congregação dos Redentoristas como aqueles que fazem as missões chamadas de missões populares, né? Dedicou-se aos pobres e aos doentes, né? E foi mestre de ciências morais, né? Então, ele tornou-se mestre na teologia moral. E por isso ele também é conhecido como padroeiro, né, dos moralistas, né, daqueles que estudam, que se especializam, né, na teologia moral. Veja, toca muito também a questão do direito e a teologia moral, né? Para se fazer bem um julgamento sobre as atitudes, né, do homem, é necessário ter muito bem, ou seja, o conhecimento da moral cristã.
e ele se tornou então um grande moralista, ou seja, escreveu as suas obras, né? E para os quais se inspirou em critérios de prudência pastoral, né? Para ajudar, sobretudo naquele tempo, o povo a entender melhor, ou seja, a moralidade da vida, né? E nós podemos entender que a moral, ela é a arte de viver bem, ou seja, de então fazer as escolhas certas e evitar as escolhas erradas, né? Fazer o bem e evitar o mal. Saber o que é o bem e ao mesmo tempo saber o que é o mal. E ele se especificou nessa área, sobretudo porque havia dois extremos na sua época, né? Um extremo é que havia muitos teólogos, né, extremistas, que eram rigoristas, né, ou seja, que viam realidades de pecado onde não havia, mas também um outro extremo, né, os lachos, né, que muitas vezes diziam não ter pecado onde de fato havia pecado, né? E por isso, através dos seus estudos, ele queria ajudar, né, esses teólogos, ajudar a igreja numa busca incessante da verdade, para ajudar, então, a que se tivesse uma boa interpretação da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, dos seus ensinamentos, né? E por isso hoje, meus irmãos, vemos uma realidade também um tanto difícil para nós, com relação à moral, à moralidade. Primeiro porque nós vivemos num mundo que não tem um fundamento moral. Porque hoje se diz que não existe verdade absoluta, mas existe aquilo que são verdades. A verdade é relativa. Aquilo que pode ser mal para você, para mim pode ser bom. Aquilo que pode ser certo para você, para mim pode ser errado, né? A gente vive num mundo assim. O Papa Bento XVI, ele falava que nós vivemos numa ditadura do relativismo, né? Tudo é visto como relativo, né? E também os papas anteriores, que diziam que o maior pecado do nosso tempo é a falta de consciência de pecado, né? E, ou seja, essa cultura, né, de falta de parâmetro moral faz com que também os católicos que não têm uma boa formação, ou seja, também se alimentem desse relativismo, né? E por isso experimentem e vivem essa realidade de não saber mais o que é pecado e o que é pecado, né? Por isso se faz necessário hoje também, ou seja, o ensinamento da fé, o ensinamento da moral cristã, né? Precisamos nos empenhar para aprender aquilo que é o ensinamento de nosso Senhor Jesus, aquilo que a igreja nos ensina, né? Seja através do catecismo, através de manuais, né? Sobretudo nós sacerdotes, que temos esse primeiro dever para ensinar os fiéis, né? Sobretudo no sacramento da confissão, o sacerdote é aquele que se coloca como juiz, né, diante do penitente, que é o réu e ao mesmo tempo o acusador, né? Porque ele é réu e ele mesmo se acusa. E é o sacerdote o juiz. E para que o sacerdote seja juiz, ele precisa então conhecer, né, a moral de Cristo, né? A verdadeira moral para julgar, né, aquilo que está sendo colocado.
Meus irmãos, nós não podemos brincar, né, e não podemos ser desleixados, né, com a moral. E precisamos, de fato, conhecer aquilo que é certo e que é errado, aquilo que é pecado e o que não é. Porque muitas coisas para nós pode não estar muito claro. E é necessário que busquemos o conhecimento. Se temos alguma dúvida, né, busquemos o sacerdote, né? Ou seja, tiremos a dúvida com o sacerdote, busquemos então um livro, o catecismo, né? Busquemos a formação, né? E que de fato não nos deixemos levar pelo laxismo, ou seja, de achar que nada é pecado, né? Ou seja, tudo Deus perdoa, Deus compreende e a gente pode continuar com a nossa vida de pecado. Não. E também cuidado com o rigorismo, né? Hoje também aparece muito entre alguns católicos o rigorismo, né? Ou seja, de ver pecado aonde não tem. E assim também vemos a dificuldade de alguns de viver a fé, né? De viver, ou seja, uma intimidade com Deus, porque às vezes vê Deus meramente como um acusador, né? Aquele que somente castiga, que está pronto para condenar, né? Não, ou seja, Deus é misericordioso e o seu tempo da misericórdia é agora, é o nosso tempo de conversão. Ele julgará, de fato, julgará, mas fará de tudo para que nós alcancemos a nossa salvação e libertação. Que peçamos a Santo Afonso, ele que foi um apóstolo, né, ao culto à Virgem Santíssima, né, amava a Virgem Maria, que nós também possamos, com a ajuda dele e da Virgem Santíssima, aprender e viver a moral verdadeira, a moral de Cristo, a moral católica, e que, de fato, possamos nos propor, né, nos propor a conhecer cada vez mais a doutrina de nosso Senhor. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de oração. Pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e nos ajude compartilhando os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.